Olá, seja bem-vindo ao canal da Escodosca. Eu sou a Ana Antônio e hoje eu trago uma equação diferencial separáveis, ok? Ou separável. O que é uma equação diferencial separável? Aquela equação diferencial que nós conseguimos organizar elas em função do d de x e em função de d de y e no final integrar. E para isso nós temos que fatorar, ok? Vamos utilizar muita fatorização nesse tipo de exercício, ok? Então nós temos aqui expressões que estão x e y ao mesmo tempo, então queremos organizar em função de x e em função de y. Bora lá. Então, primeira coisa, eu vou fazer d de x, esse primeiro fator que temos aqui, essa primeira parcela, né, d de x sobre d de y, no mesmo membro e mandar a segunda expressão para outro membro. Por quê? Para facilitar os produtos a serem feitos, né, os artifícios a serem feitos para que seja possível relacionar uma variável com a própria diferencial. Então, vamos ter aqui 1 mais y ao cubo, certo? Tudo isso sobre x e y ao quadrado, entre parênteses, 1 mais x ao quadrado. Muito bem, depois desse primeiro passo que nós fizemos, agora vamos fazer um sistema cruzado, ok? Sistema cruzado para que um dos diferenciais vai para o outro membro e o outro mantenha-se no único membro. Então, isso quer dizer que vamos ter d de x a multiplicar com a expressão do denominador, né, do outro membro. Então, vamos ter aqui d de x que multiplica o x vezes y ao quadrado, certo? Vezes y ao quadrado, entre parênteses, 1 mais x ao quadrado. Isto será igual, agora, o nosso denominador d de y vai multiplicar com o numerador do outro membro. Atenção, não esquecer o sinal negativo aqui, antes do parênteses. Então, vamos ter 1 mais y ao cubo, certo? Tudo isso, fechar parênteses, a multiplicar com o d de y. Se chama sistema cruzado, ok? O numerador do membro com o denominador do outro, um produto, e o oposto também. Ok. Depois disso, olha, nesta primeira expressão nós temos d de x que multiplica y ao quadrado, depois 1 mais x ao quadrado. O único elemento que não está em função de d de x é o y ao quadrado, certo? Mas no outro membro nós temos tudo em relação a y. Então, o que é que vamos fazer? Vamos mandar o y ao quadrado para o outro membro, ok? Então, vamos ter aqui x, entre parênteses, 1 mais x ao quadrado, ok? Coloquei primeiro para depois colocar a diferencial no final, porque é assim como é apresentado os exercícios, certo? Ok, igual. Agora, vamos ter esta expressão toda a dividir pelo y ao quadrado, porque o y ao quadrado estava no outro membro a multiplicar, vai passar aqui a dividir, certo? Então, vamos ter menos 1 mais y ao cubo, d de y, certo? Com a diferencial d de y, tudo isso a dividir por y ao quadrado, ok? Y ao quadrado. Você consegue verificar aqui que as duas expressões, né, das variáveis, de cada variável, já está agrupada com o seu diferencial, certo? Boa. Depois disso, isso é uma equação diferencial da primeira ordem, significa que vamos aplicar a integral, nas duas expressões. Na primeira expressão em relação a x, na segunda expressão em relação a y. Vamos ter aqui integral de x, que multiplica 1 mais x ao quadrado d de x. Muito bem. Esta expressão negativa volta para o membro para ser integrada, ok? Ele só vai para outro membro para nos ajudar a fazer esta fatoração, certo? Então, vamos ter aqui mais 1 mais, no numerador, 1 mais y ao cubo, d de x, tudo isso sobre y ao quadrado. Muito bem. Após fazer essa separação, né? Eu vou aplicar a integral em relação a x e a outra integral em relação a y, ok? Eu poderia usar método de substituição, mas essas expressões facilitam, elas não têm expoente, certo? As que estão dentro de parênteses, o que isso facilita que eu multiplique
o fator que está em evidência com as expressões dentro dentro do parênteses, ok? Então, nós vamos ter aqui vamos ter x que multiplica 1 vai ser x, e x que multiplica x ao quadrado vai ser x ao cubo. Tudo isso d de x, certo? Tudo isso d de x. Muito bem. Mas, aqui, esta integral, também podemos optar por separar. Nós temos um único denominador para duas expressões. Então, vamos ter, separando isso, vamos ter 1 a dividir por y ao quadrado, certo? D de y, muito bem, mais, tá aqui a poder de x, d de y, muito bem, mais a integral de que? De x é de y ao cubo a dividir por y ao quadrado, ok? Quando nós temos a possibilidade de fazer isso, não precisamos, né, recorrer ao método de substituição. Ok? Muito bem, fica a dica. Tudo isso d de y igual a 0. Ok, na primeira expressão nós vamos separar também, né, integral de x, d de x, mais integral de y ao cubo, d de x. Então, aplicando já a integral, aqui nós vamos ter a primeira integral de x, vai ser x ao quadrado sobre 2, certo? Para integrar somamos mais 1 e repetimos o expoente no denominador. X ao cubo, somando mais 1, nós vamos ter x à quarta, certo? X à quarta sobre 4. Muito bem. Ok. Vamos na segunda expressão. Na segunda expressão, ou seja, nas expressões de y, na integral de y, eu gostaria primeiro de simplificar. Ok? Então, aqui nós temos integral de 1 sobre y ao quadrado d de y. E não podemos integrar uma potência no denominador, certo? Então, vai para o numerador com o expoente negativo, ok? Então, vamos ter aqui integral de y elevado a menos 2, d de y, ok? Mais a segunda integral em relação a y, vamos fazer uma simplificação. Nós temos integral de y ao cubo sobre y ao quadrado. Esta simplificação, divisão de bases iguais, né? Mantemos a base e subtraímos expoentes. Então, vamos ficar aqui com a integral de y, d de y. Tudo isso igual a 0. Muito bem. Integral de y elevado a menos 1. Vamos somar mais 1. Vamos ficar aqui com y elevado a menos 1 sobre menos 1. Certo? Ou seja, nós tínhamos menos 2 mais 1 é menos 1 e vamos repetir no denominador. Muito bem. E aqui vamos ficar com y ao quadrado sobre 2, porque temos o expoente 1 subtendido, vamos somar mais 1, vamos ficar com y ao quadrado sobre 2. Muito bem, tudo isso mais c igual a 0. Então, este é o resultado da nossa integral. Vou organizar todo ele porque... certo? O resultado por completo, ou seja, vai ser igual. Vamos ter aqui como resultado final x ao quadrado sobre 2, mais o x ao cubo sobre 4 e os resultados também em relação a y. Ok, então temos aqui o nosso resultado final desta equação diferencial separável. Ok? Muito obrigada. Inscreva-se no canal, compartilhe com os seus amigos, deixe um like e ajuda-me a crescer. Muito obrigada e até já.